meu partido aí, que eu sou filiado, Paulo Duarte, sabe disso, tá? Para não ficar dúvidas quando a gente faz a fala. Mas vamos lá. Deputado Gerson, eu anotei aqui algumas coisas, e tudo que eu falar aqui, eu tenho documentação para isso, e o fórum está disposto a estar sentando com os deputados para fornecer os documentos que a gente tem, sendo que muitas vezes alguns pedem documentos para o governo e da Previdência e não conseguem avançar. Essa luta nossa da Previdência, ela não começa no ano de 2023 e 2024. Desde 2017, em 22 de fevereiro, enviamos um ofício que está aqui ao senhor governador Reinaldo Zambuja, porque já tínhamos preocupação com o que estava acontecendo com a Previdência em Mato Grosso do Sul. E ali a gente alertou, governador, há irregularidade nos repasses, há irregularidade na condução da Previdência do servidor público de Mato Grosso do Sul. Dia 18 de maio de 2017, ofício novamente ao governador, atraso de 34 milhões no repasse, dinheiro retido esse que foi descontado do trabalhador e não era repassado seguindo a lei, que era a lei da segregação de massa, que muitos dos deputados que hoje estão nessa legislatura participaram. Chegando maio de 2017 novamente, pedido de providência aos órgãos fiscalizadores. Entregamos ao senhor Procurador-Geral de Justiça, senhor Paulo César Passos, toda a documentação que mostrava que existia uma irregularidade, onde o dinheiro era descontado do trabalhador e não chegava à Previdência. Ali estava ficando bem claro, cada vez mais, que a Previdência ia de mal a pior. 23/5, pedido de providências ao MPF, declinado em agosto do mesmo ano. 14/6, olha que coincidência, a gente denuncia em maio ao MPT, ao Ministério Público do MS, e aí tem uma ata do Comprev, quem fazia parte, dizendo que o governo parcelaria sua dívida. Isso é uma manobra contábil, porque se você não tem dinheiro, como que você desconta do trabalhador e depois parcela em 60 vezes para pagar? E todo mundo fazendo vista grossa, parece que nada acontecia naquela Previdência. Quando chega em 13/7, novamente, uma surpresa de 2017, que se discute o projeto onde acabava com a segregação de massa. Segregação de massa essa, deputada Mara, que na época nós tínhamos 400 milhões. Né? Era uma reforma que vinha tentando resgatar a Previdência. Ela salvava quem entrava a partir de 2012, quem não conhece do assunto, mas acho que todos conhecem, e conforme o caixa fosse melhorando, a gente começava a resgatar. Na época, o presidente era o deputado Júnior Mock, conversamos muito com isso, ele foi até a Previdência, muito atrás de documentação, e ali nós dizíamos, existia já uma auditoria interna que dizia, se acabar com a segregação de massa, você enterra a Previdência de uma vez. Não conseguimos a vitória, aí eu não preciso lembrar de que maneira que foi votado aqui, eu dormi aqui, alguns apanharam no outro dia da polícia aqui dentro, até a polícia essa que parecia naquele momento, né, mas por ordem de cima, teve que fazer, acho que até contra eles mesmo, faz a reforma e acaba com a segregação de massa. E naquela época eu cobrei, deputado Júnior, estava errada de 2012 ou estava errada de 2017 que estava sendo feita? E eu fiz uma conta simples com o Diese, liguei para a representante Diese, faça essa conta para mim, juros simples, sem aplicação, 400 milhões hoje, se fosse juro de poupança, quanto seria? 650 milhões. Juro simples, sem aplicação. Mas eu sei que o governo, acho que é mais inteligente, tem pessoas capacitadas que investiria melhor do que juro de poupança. Paulo, hoje, 650 milhões, mais o dinheiro que estaria entrando se não tivesse acabado com a segregação, por baixo, 1 bilhão e 200 milhões. E nós acabamos com isso, com essa reforma de 2017. Para nossa surpresa, em 2018, olha como está difícil salvar a nossa Previdência. 2018 entra a reforma que cria a Previdência privada, que é a complementar. E aí a gente, como sindicalista, como servidor, está discutindo o tempo todo. Vamos fazer concurso,
Vamos fazer concurso dos professores convocados, vamos fazer concurso para a saúde, para a polícia, porque nós vamos salvar a presidência? Não vamos salvar, Júnior. Porque se as pessoas que entrarem a partir de então contribuem só até o teto e depois para a previdência privada, que hora que a gente recompõe o fundo da nossa previdência? A gente não recompõe. Esse dinheiro não vai ser recomposto. E aí eu tive conversando com alguns aposentados que por direito, na educação, por insalubridade, na polícia, aposenta com 55, 56 anos de idade. Essa pessoa vai viver no mínimo 20 anos. Falei com o coronel Davi agora sobre isso. Eu falei 20, ele disse que vai viver mais. Vai dar trabalho para o Kemp um tempo ainda. Mas eu falei para o coronel Davi, você vai viver no mínimo 20 anos. Será que vai ter dinheiro lá no fundo? Porque com a reforma de 2018, o dinheiro vai para o privado, não vai para o fundo próprio. Olha o desgaste que se faz nessa previdência. 2018, oficializamos, tanto no dia 13/7, governador, deputado Júnior Mock, como presidente da casa, 2/8, relator, o Barbosinha, mas, infelizmente, o projeto passou. Passou, de goela abaixo, sem a discussão com o trabalhador. Porque eu falo que a discussão com o trabalhador tem que ser discutido, o Bianco está ali, que desistiu de ficar no Comprev. Porque tudo que se anotava de irregularidade no Comprev não era respeitado. O conselho já diz, aconselhar, estudar números. Só que se não é, acaba com o Comprev. Para que eu tenho Comprev se a gestão não o respeita? Aí vem a reforma de 2020. A reforma de 2020 é a pior. Que aí a gente tentou durante a pandemia e tomamos essa reforma durante a pandemia, quando a gente não podia estar dentro dessa casa, que é a casa da democracia. E aí taxou os aposentados até abaixo do teto. Então, na verdade, quando a gente discute, são 3 reformas. Se você for aprofundar, tem mais reformas nessa história de Mato Grosso do Sul. Eu estou com 7 minutos só? Eu tenho bastante tempo. Mas vamos lá. Contextualizei um pouco, gente. Se vocês forem atrás com a comissão que vocês têm aqui de atas do Comprev, todas contam história da Previdência. Todas contrárias a essas reformas, que não foram respeitadas, que vai subsidiar vocês. Aí eu começo a perguntar, Gleice, que está nos apoiando, aí a Gleice falou que é muito solidária nisso, está muito por dentro do assunto. Que momento da história? Porque agora a gente vai ter que começar a analisar qual é o momento da história. O momento para o futuro, o momento para o passado. Que momento que realmente o governo, e aí a gente passa por todos, a gente tem que elencar todos aqui. É governo Zeca, governo André, governo Azambuja, governo Riedel. Porque quando a gente fala Estado, a gente fala governo. Que momento o governo errou? Que momento a casa errou? Porque vocês aqui acabam sendo os executores. O servidor foi condenado, mas quem passa o facote no pescoço aqui, serra o pescoço do trabalhador, acaba sendo vocês, porque aqui é a casa da lei, de lei, né, deputada Mara? Não tem jeito. De certa forma, não é culpa de vocês, que vocês não são executivo, mas o legislativo vai ter que pegar essa parte da culpa para a gente realmente discutir de uma maneira salutar o que a gente pode fazer. O olhar que a gestão tem hoje, administrativo, não nos atende. Por quê? Ele só tem uma visão de números e não tem a visão do social, da dificuldade que o trabalhador tem. Ninguém olha para isso. Está difícil aqui, eu tiro o dinheiro daqui e ponho aqui. Quantas vezes, Paulo, que já foi de Secretaria de Fazenda, né, Paulo, auditor, conhece tudo, quantas vezes o dinheiro foi tirado do caixa da Previdência para atender outros interesses nesse Estado? No Brasil, lógico. Então, a gente precisa mudar a visão. A gente precisa mudar a visão, que é uma discussão que eu tive com alguns aposentados aqui agora, conversando com eles. Vamos resolver o problema dos aposentados. Não é resolver o problema dos aposentados, gente. Os 300 não resolveu. Os 300 não resolve a previdência para o futuro, porque você não desconta nada em cima dele de previdência. A falta de reajuste salarial dos últimos anos impacta nisso. Então, nós temos que pensar em resolver o problema da previdência. Porque os aposentados que viver mais 10, 15 anos, de repente, têm previdência. Os que viverem mais, não terão. Eu não terei. Quem está na ativa não vai ter. Quem vai entrar não vai ter.
porque inventaram a previdência complementar. Vários deputados, como eu já falei, Júnior, e aí a gente precisa rever, só que hoje, quem não fez parte de nenhuma reforma é deputado de primeiro mandato. Os outros todos passaram por ela. E aqui eu não estou um caça às bruxas, deputada Mara. Agradeço sempre pela sua parceria, né? Não é um caça às bruxas, mas é assim, vamos rever os conceitos. Vamos discutir com um olhar para o servidor, com um olhar realmente para esse Estado, porque do jeito que está, o Caixa realmente não vai aguentar, porque não tem dinheiro na Previdência, você tem que pagar. Mas vai chegar uma hora que o Estado não vai conseguir pagar essa folha. Não vai ter mais 400 milhões para ele pegar para pagar essa folha, porque já não tem mais, antes teve. Vai chegar uma hora que o Estado não vai ter condição de pagar essa folha, e aí vai começar a atrasar? Tem trabalhador que ele ganha o mínimo para comer e comprar remédio, com o salário que a gente tem, de falta de reajuste e desvalorização. O que é que a gente está pedindo? Eu tenho claro, e não falo para ninguém que pensa dessa maneira, o 14 para os 11, ele é meio complicado quando você está a nível nacional, que titulou 14. Alguns lugares ainda está 11, mas daqui a pouco os caras ganham a notificação. Os 14 para os 11 tem dificuldade, que é o que a gente tem conversado. Mas, pera, alguns estados fizeram isenção até o teto. Alguns estados isentaram aposentadoria por invalidez. Tem pior, Paulo Duarte. O senhor, como deputado e servidor, o cara trabalhar para esse Estado, doar a vida dele, doar a saúde mental, a saúde física, e aí, num momento que ele aposenta por invalidez, tem que continuar pagando, por incompetência de gestões, não é de uma gestão, é de gestões, é de governos que fizeram uma governança de governo e não de Estado. E a gente tem que rever isso. Qual foi a reforma que deu errada? Qual vai ser a que vai dar certa? A gente precisa de vocês aqui da casa, deputada Gleice. E aí, acho que os nomes que eu me recordo da senhora, deputado Paulo, está na de Previdência, né? Pedrocian e o Rachioca. Até falei para o Rachioca que ele ficasse aqui para isso. Eu acho que cabe a vocês e tem apoio de todos os servidores. O fórum está disposto a sentar com vocês. Não sei se vocês têm a auditoria da Brasilis, né, gente? Acho que Brasilis, não sei se vocês têm, a gente tem. Foi difícil de conseguir na época, mas nós temos. Que a reforma, na época que nós mostramos até para o deputado Júnior, foi, Júnior, olha aqui, olha como está a saúde. Só que também foi todo mundo atropelado na época, até vocês não tinham como. O projeto caiu aqui, tinha que ser feito. O que a gente apela hoje, gente? Que a comissão, que seja de Previdência, que seja a Assembleia como um todo, deputada, a Assembleia como um todo, abrace realmente o servidor, mas não é abraçar o servidor e, em consequência, o Estado, que, na verdade, esse servidor é o servidor que atendeu o Estado, que atende o Estado, mas vamos fazer de uma maneira que o servidor possa participar dessa discussão e vamos resolver o problema junto. Porque não dá para a gente andar nesse município de Campo Grande e ver vários conjuntos habitacionais que foram construídos e aí fizeram política com o dinheiro do servidor. A lei que passou aqui, deputado Júnior, a gente tem que verificar, porque a gente não consegue ver números. Os 400 milhões voltariam para o Caixa. Não está na lei? O senhor sabe disso, senhor era o presidente. Esses 400 milhões voltou para a Caixa? O Bruno está lá no conselho. Não voltou, Bruno, sabe disso. Então foram passando leis, aí eu quero entender assim, a casa foi enganada, deputado Júnior, porque prometeram para vocês que era uma reforma ali temporária, mas esse dinheiro voltaria. Esse dinheiro não voltou. Então eu acho que hoje, e aí a decisão é de vocês, mas não dá para toda vez vir aqui e pedir para, arruma um dedo. Opa, agora arrumou o dedo, o teu problema está no pé. Vamos resolver o corpo, que é o corpo da Previdência, o corpo de Mato Grosso do Sul, quando se fala principalmente na saúde do trabalhador. Porque o servidor sem salário, com salário atrasado, com a Previdência, com o salário lá embaixo, descontando um monte, a saúde mental, física desse trabalhador foi para o brejo. E aí a gente conta com vocês, se vocês quiserem reunir com a gente, a comissão, tanto de Previdência como os outros deputados, a gente vai fornecer e vai mostrar que nós estamos tentando, desde 2017, ser parceiro desse Estado,
ser parceiro como entidades sindicais, ser parceiro como fórum para resolver o problema. Só que a gente precisa da ajuda, principalmente dessa casa aqui, que é a casa que a gente sabe que tem muita força para fazer isso pelo servidor público de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.